Graça da parte de Deus e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Temos a oportunidade mais uma vez de estar estudando mais uma revista, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição, ou melhor, a revista A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A partir deste domingo, nós temos a oportunidade de mais uma vez adentrar um novo assunto e poder aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, em especial com essa revista. Estaremos estudando a Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. A Carta de Paulo aos Efésios é praticamente um tratado teológico. É uma carta que tem um conteúdo extremamente recheado com as verdades, com as doutrinas, com os pontos bíblicos sendo realçados e o conteúdo sendo exposto pelo apóstolo Paulo. Hoje nós temos a oportunidade de estudar a lição de número 1, que vai introduzir todo o assunto da nossa revista ao longo deste trimestre. A lição de hoje é como se fosse um alicerce que nós vamos colocar e vamos fundamentar para que as paredes possam ser edificadas durante as próximas lições. Hoje, a lição de número 1, cujo título é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, do dia 5 de abril de 2020. O texto áureo diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática, a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos diferentes. O primeiro é Efésios 1 e 2 e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versos 1 ao 7. Façamos esta leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Diante desse texto, façamos uma breve oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graça por mais uma vez ao qual o Senhor nos concede oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, de estarmos nos aperfeiçoando, Senhor Jesus, diante das Escrituras Sagradas. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia sobre mim e sobre cada um dos teus filhos que nos acompanha dentre essa transmissão. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos e abençoa os teus servos para que ao longo deste trimestre nós possamos aproveitar ao máximo o conteúdo desta lição e nós sejamos abençoados por meio dela. Senhor, se conosco e nos dá capacidade, unção do alto para expor este conteúdo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos a rica oportunidade de estar introduzindo este assunto, e este assunto, como eu disse no início, a aula de hoje se torna chave para que nós possamos entender
qual que é a ideia do apóstolo Paulo ao escrever esta carta aos Efésios e enviar essa carta aos seus discípulos. Nós, ao longo deste trimestre, vamos estudar algumas doutrinas da fé cristã e alguns pontos em que o apóstolo Paulo louva ao Senhor por todas as coisas que ele tem feito. Como eu disse, é praticamente um tratado teológico que nós vamos estudar durante este trimestre. E na aula de hoje nós vamos fundamentar este caminho para que nós possamos caminhar brevemente durante esses 3 meses com uma boa base daquilo que é a carta aos Efésios. Na aula de hoje nós vamos ver que esta carta é conhecida como a coroa das epístolas de Paulo, ou a rainha das epístolas de Paulo. Por que isso? Por que esta denominação? Essa denominação é por causa da qualidade do escrito no qual o apóstolo Paulo faz aqui nas suas singelas palavras. Paulo coloca as palavras de tal maneira que ele mostra aos Efésios como a glória de Cristo é tão sublime, como a glória de Cristo ela é tão revelada através da Igreja de Jesus. E este é um dos temas fundamentais da epístola, a Igreja, a unidade da Igreja e a unidade da fé sobretudo. Portanto, isso faz da carta aos Efésios uma maravilha dentre todas as cartas do apóstolo Paulo, porque ele mostra essa glória de Deus revelada por meio do seu povo, que é a igreja. Tendo dito isso, vamos passar algumas questões técnicas desta carta. O tópico 1 diz assim: autoria e data. E o ponto 1, autoria especificamente. Como é que nós sabemos que esta carta aos Efésios ela é atribuída ao apóstolo Paulo? Primeiro, porque ele mesmo se identifica na carta. Segundo, porque há um testemunho de vários irmãos que nós conhecemos, que são os pais da igreja. Pais da igreja são os primeiros cristãos que deram seguimento à obra de Jesus depois da morte de todos os apóstolos. São vários pais. E estes pais da igreja identificam a autoria da carta aos Efésios a Paulo. Então nós sabemos que este homem que nós conhecemos como Paulo, sim, escreveu esta carta, porque nos meios acadêmicos há muitas dúvidas sobre isso, mas nós aqui partimos da premissa de que realmente foi o apóstolo que escreveu esta carta. Paulo, se nós lembrarmos desta figura, e eu quero aqui fazer um resumo de quem é este ser humano, de quem é esta pessoa conhecida como Paulo, nós vamos lembrar que ele aparece lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ali ele aparece já na sua conversão, e ele não era chamado Paulo, ele era chamado Saulo. Saulo é o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Saul era o nome de Saulo. Porém, naqueles dias, muitos anos já depois, um certo sotaque fazia essa diferença no final do nome de Paulo. Saulo era um nome hebreu, um nome de batizado, e Paulo era um nome romano. Paulo ele tinha uma espécie de dupla cidadania. Ele era hebreu, mas também ele era romano, algo que vem da sua família, que não cabe a nós entrarmos aqui. Mas este personagem, a partir do momento que se converteu a Cristo, ele abandona o seu nome hebreu, Saulo, e ele passa a usar o seu nome romano, Paulo. Por que isso? Porque muitas vezes, quando os irmãos da igreja ouviam falar deste personagem chamado Saulo, Saulo era conhecido como o perseguidor,
e muitos dos irmãos não acreditavam que ele realmente tinha se convertido ao Senhor. E aí isso causava um certo estresse na igreja, uma certa desconfiança por parte da igreja em receber este irmão que outrora tinha assassinado tantos cristãos. Então ele abandona o seu nome hebraico Saulo e passa a se chamar pelo nome romano Paulo, isso para ter uma melhor adesão à igreja do Senhor. Quando nós vemos esta figura chamada Paulo, nós devemos lembrar que ele não era somente um perseguidor, ele era um doutor da lei, alguém que tinha uma capacidade muito especial de tratar com as Escrituras. E nós estamos falando de alguém que estudou por muitos e muitos anos aos pés de um judeu que aparece lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, chamado Gamaliel. Gamaliel, aparecendo lá no capítulo 7 de Atos, ele vai falar acerca de alguns dos discípulos que estavam pregando a palavra de Deus e os judeus querendo matá-los. Gamaliel dá um conselho bastante específico. Ele diz assim: podem deixar estes homens livres, porque se esta obra for de Deus, prosperará, e se não for de Deus, ela não prosperará. E assim os discípulos foram livres. Este homem é identificado pela tradição da igreja como o mestre do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu segundo a lei. Ele era alguém instruído na lei de Deus. E assim ele começa o seu ministério. Passando para o tópico 2, a assinatura apostólica, nós devemos lembrar que Paulo ele não se torna apóstolo de uma hora para outra. Não. Paulo, quando é encontrado lá no capítulo 9, ele não é de uma hora para outra se convertido a um apóstolo, ele passa de perseguidor a um apóstolo. Não é dessa maneira. Entre a sua conversão e o seu chamado ao apostolado existe uma lacuna de tempo de 11 a 14 anos. Nós não sabemos ao certo quanto, mas não é de um dia para o outro que Paulo se converte e começa a pregar a Cristo. Como nós sabemos disso? Se nós lemos atentamente Atos dos Apóstolos, parece que assim que Paulo é convertido, ele começa a pregar, mas não é isso que acontece, porque o livro de Atos, na sua grande maioria, ele não é escrito na ordem cronológica, ele é escrito de uma maneira costurada e às vezes os eventos se atropelam. Por isso que nós devemos saber que o apóstolo Paulo levou um certo tempo até começar a pregar o Evangelho. De 11 a 14 anos, como falamos. O que ele faz? Paulo, ao se converter, ele vai para a casa daquele judeu bastante piedoso e dali ele volta para sua casa, para Tarso, e ali ele permanece muitos anos. Anos depois, Barnabé, que estava ali evangelizando na região onde é Tarso, está passando por aquela região e lembra-se deste irmão que estava ali e se converteu há muito tempo atrás, e ele pede a ajuda de Paulo para empreender algumas viagens missionárias ali naquela região. Quando ele chama Paulo sai em viagem missionária juntamente com Barnabé, e ali há uma revelação na igreja e o Espírito Santo no meio da igreja diz assim: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. A partir deste momento, sim, aí nós vamos conhecer o apóstolo Paulo das cartas, o apóstolo Paulo das grandes viagens missionárias. E somente aí.
Isso acontece depois de 11 ou 14 anos da sua conversão no caminho de Damasco. Então, não é de um dia para o outro. Cabe lembrar que Paulo, depois que voltou para casa, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou o Antigo Testamento, ele releu as palavras do Antigo Testamento com uma nova visão, com um novo óculos. Qual é este óculos? O óculos de Jesus. E ele viu revelado ali nas páginas do Antigo Testamento aquela pessoa que ele viu num grande clarão no caminho de Damasco. Ele viu revelado a pessoa de Jesus. E a partir daí, o próprio Senhor começou a instruir a Paulo acerca das verdades do Evangelho de Deus e as preciosidades que nós podemos ver em todas as suas cartas. Por isso que este homem tem uma assinatura apostólica, sim, porque ele recebeu do próprio Senhor aquilo que haveria de ensinar à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo muitas vezes foi confrontado pela sua enérgica pregação, confrontado o seu ministério, confrontado a sua vida, confrontado nos seus ensinamentos. O seu apostolado foi confrontado muitas vezes. E nós sabemos que apóstolo nada mais é do que a reunião de duas palavras, apó e postelos, que significa aquele que é enviado em nome de. Nada mais, nada menos que um missionário. E este apóstolo Paulo foi enviado não para os judeus, como os outros apóstolos, discípulos de Jesus foram, mas foram enviados aos gentios, aqueles que muitas vezes foram desprezados pela sua nacionalidade, agora teriam um lugar no reino de Deus. Passando para o terceiro ponto deste tópico, uma epístola da prisão. Esta carta é considerada uma epístola da prisão. Há uma certa categorização dos escritos de Paulo. As epístolas da prisão são cartas que Paulo escreveu quando estava preso, no fim da sua vida, por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma, lá ele fica preso 2 anos aguardando o julgamento. Atos capítulo 28 vai falar um pouco deste período. E essas epístolas da prisão, quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas epístolas contêm o DNA de Paulo enquanto preso lá em Roma. Era muito comum que Paulo usasse amanuenses. Amanuenses são pessoas específicas que sabiam escrever cartas sendo ditadas por outras pessoas. Paulo tinha uma séria doença que ele chama de espinho na carne. E este espinho na carne, alguns estudiosos vão dizer que era uma dor de cabeça tão forte, tão intensa, que prejudicava até a sua visão, e ele não conseguia enxergar direito, portanto ele não conseguia escrever as cartas. Daí era necessário alguém que escrevesse a sua carta, e esse alguém era chamado de amanuense. Isso era bastante comum naqueles dias, e isso é visto na carta na carta aos Filipenses. É muito claro quando ele diz assim lá no final: veja com quão grandes letras eu vos escrevo. Isso porque ele não escreveu toda a carta, mas ele pegou a pena somente para dar aquela assinatura final. Isso por conta da sua visão, que devia estar bastante afetada por uma doença. Mas nós sabemos que estas epístolas da prisão, elas têm um conteúdo bastante parecido, especialmente Efésios e Colossenses.
elas têm a mesma estrutura, elas têm a mesma categorização. Paulo ele não escreve por um motivo aparente, mas parte do conteúdo que é destinado aos Efésios também é destinada aos Colossenses. E mudando para o nosso último tópico, data, ou melhor, o último ponto que fala da data. Nós sabemos que quando nós falamos de data, isso é bastante complicado para nós identificarmos, né? Mas se nós estamos falando das epístolas da prisão, nós sabemos que essas epístolas foram escritas na parte final da vida do apóstolo Paulo. Nós estamos falando ali por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo, sendo que é muito provável que estas cartas tenham sido escritas ou no ano 60, ou no ano 61, ou no ano 62 depois de Cristo. Então, especificamente a carta aos Efésios pode ter sido escrita em 61 ou 62 depois de Cristo. Muito bem, dito isso, eu quero lembrar aos irmãos que na descrição do vídeo do YouTube nós temos os slides que os irmãos podem baixar, e eu recomendo que os irmãos façam isso, já que eu incluí ali algumas imagens, algumas perspectivas e ali também alguns diagramas em que os irmãos podem verificar a diferença entre as cartas de Paulo e também a diferença dentro da carta aos Efésios. Por exemplo, a carta aos Efésios ela tem duas partes principais. A primeira parte é o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele vai fazer algumas declarações teológicas e doutrinárias. Dos capítulos 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai falar algumas questões práticas da vida cristã. Então, não deixe de baixar este conteúdo e acompanhar as aulas por meio dele. Glória a Deus! Vamos ao tópico de número 2, destinatários. O ponto 1 diz assim: a cidade de Éfeso. Que cidade era essa? Se você observar nos slides, meus irmãos, que nós acabamos de falar, eu deixei lá alguns mapas e algumas fotos da época da cidade de Éfeso, algumas perspectivas também e algumas ruínas. A cidade de Éfeso é localizada hoje na Turquia, região da Turquia. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades daquela época. Ela continha um número aproximado de 500 mil pessoas. Realmente, para a época, era uma cidade enorme. Era uma cidade portuária. Existia um porto em que os irmãos, as pessoas, podiam realizar comércios com outras nações, e ali era realmente cheio de pessoas estrangeiras. O comércio ali era muito atuante. A cidade também possuía um anfiteatro para jogos, para algum entretenimento, jogos com animais selvagens, com pessoas, das mais variadas. E também era uma cidade que tinha um desenvolvimento bastante avançado para os dias da época. Se nós olharmos alguns mapas, eu coloquei a localização precisa da cidade, coloquei um quadro que mostra a cidade de Éfeso em relação às outras 7 cidades que são mencionadas no livro de Apocalipse, Pérgamo, Esmirna, Tiatira e todas as outras igrejas que são mencionadas lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, para nós termos uma comparação. Também algumas perspectivas e algumas ruínas da época da cidade de Éfeso. Como é que era a religiosidade daquela época? Tópico 2. A religiosidade
era bastante efervescente naquela época. Naquela cidade de Éfeso existia um templo que era o templo de Ártemis. Ártemis é um nome grego, Diana é um nome romano. Os mesmos deuses que aparecem no panteão grego também aparecem no panteão romano, porém com nomes diferentes. Então a deusa Ártemis e a deusa Diana são a mesma deusa, uma deusa pagã da época. Na cidade de Éfeso existia um templo gigantesco em homenagem a esta deusa. Inclusive, se nós lermos os capítulos 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ali Paulo criou uma grande confusão pregando acerca do caminho, né, o que eles chamavam de o caminho, né, e eles dizem que Paulo perverteu o coração de muitos efésios, a fé cristã, né? Inclusive este nome, cristão, esse nome foi dado de maneira pejorativa e acabou ficando, né? Um outro nome também que foi dado muito depois, de maneira pejorativa, na época da Reforma Protestante, foi o nome evangélico, porque as pessoas falavam muito do Evangelho, os irmãos falavam do Evangelho, e este nome evangélico foi dado de maneira pejorativa e acabou ficando. Mas, voltando a Éfeso, ali existia um motor econômico muito grande a partir deste templo da deusa Diana. Ali as pessoas vendiam estátuas, vendiam amuletos, vendiam colares, tudo em homenagem à deusa. E aí o apóstolo Paulo começa a pregar e ali começa a fazer com que este comércio já não seja tão produtivo quanto antes. Se as pessoas vão se convertendo a Deus, assim, ao Senhor Jesus Cristo, não tem mais motivo para comprar tantos apetrechos que eles vendiam em homenagem a essa deusa. Então, esse é um dos motivos talvez pelo que o apóstolo Paulo não tenha tido maior sucesso nas suas pregações ali em Éfeso, é por conta da questão econômica também. Eu coloquei nos slides uma perspectiva de como era o templo da deusa Diana e também as ruínas que existem ainda hoje lá na Turquia. O tópico 3, melhor, o ponto 3 desse tópico 2 diz a igreja em Éfeso. Quando nós falamos da igreja em Éfeso, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo passou ali não pouco tempo. Ele passou 3 anos, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 31. Ele passou ali 3 anos pregando a palavra do Senhor. O zelo missionário do apóstolo Paulo era um zelo de um tamanho enorme. Por que eu digo isso? Paulo não era o tipo de missionário que ia pregando de igreja em igreja. Paulo não era o tipo de missionário que não tinha um lugar estabelecido, uma base. Paulo era o tipo de missionário que se estabelecia num lugar específico e ali, a partir daquele lugar, ele fundamentava uma igreja, preparava obreiros, preparava missionários, preparava professores para conseguir fazer com que aquela igreja andasse sozinha a partir de si mesma. Quanto tempo os irmãos acham que isso demorava? Em Éfeso demorou cerca de 3 anos para fundamentar aquela igreja e este trabalho ainda não foi concluído. O apóstolo Paulo depois disso enviou Timóteo para essa igreja para que Timóteo pudesse dar maior continuidade a este trabalho. Apolo também já havia passado por esta mesma igreja e feito este mesmo trabalho. Então era uma igreja que tinha um zelo especial de todos esses irmãos. Além disso, Paulo, durante esses 3 anos que pregou em Éfeso, ele pregou 3 meses na sinagoga dos judeus, tentando-os a convertê-los à fé. E depois de um sucesso baixo, ele alugou um salão na escola
de tirano. Veja que a estratégia de Paulo para ganhar as pessoas a Cristo. Ele vai à sinagoga, ele vai ao templo da deusa Diana e agora ele aluga um salão dentro de uma escola para ensinar o Evangelho. Os crentes ali não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Os crentes ali não conheciam o batismo do falar em línguas. Eles só conheciam o batismo de águas, a qual João Batista iniciou. Por que os irmãos ali não conheciam o batismo do Espírito? Porque provavelmente aquela igreja havia sido fundada por um outro apóstolo que nós vemos que é Apolo. E Apolo, de acordo com o capítulo 18 de Atos, verso 24 em diante, também não conhecia o batismo do Espírito Santo, só conhecia o batismo de João. E ali, quando Paulo chega, a primeira coisa que ele faz é impor as mãos sobre todos aqueles crentes para que eles pudessem ser batizados com o Espírito e falar em línguas estranhas. Grandes líderes das igrejas daquela época passaram pela igreja de Éfeso. Um eu já mencionei, que é o próprio Apolo, o próprio Paulo, Timóteo e também o apóstolo João passou ali para pastorear a igreja de Éfeso. É muito provável que a igreja de Éfeso não seja somente uma igreja, mas sejam várias igrejas ali naquela cidade, naquela circunvizinhança, onde aqueles irmãos estavam especificamente ali, de acordo com a estratégia missionária do apóstolo Paulo. Isso, meus irmãos, é muito importante para nós, a estratégia missionária do apóstolo Paulo. Paulo, ele não vai para lugares onde tenha pouca gente para evangelizar, não. Ele vai nos lugares onde tem muita gente, onde tem muita estrutura, onde tem uma aglomeração grande de pessoas. Por quê? Porque fundamentando uma igreja nesses lugares, esta igreja seria responsável por fazer com que os lugares menores próximos pudessem receber o Evangelho do nosso Senhor Jesus também. Então Paulo, ele tinha uma estratégia bem definida sobre o que era missão. Paulo tinha uma estratégia bem colocada do que era missão. Nós, muitas vezes, quando vamos estabelecer uma igreja, procuramos a menor cidade do bairro mais distante, na rua mais escura, para que nós possamos colocar uma igreja mais ou menos. Essa não é uma estratégia muito boa, diferentemente daquilo que o apóstolo Paulo realizava. Então nós temos muito que aprender com este servo de Deus ainda hoje. O tópico 4 deste ponto 4 deste tópico 2 diz a saudação epistolar. Como eu comecei aqui saudando os irmãos, graça da parte de Deus e paz. Graça e paz foi um típico cumprimento que Paulo usou nos seus dias, unindo dois cumprimentos diferentes. Graça, que era um cumprimento tipicamente grego ou romano, e paz, que era um cumprimento tipicamente hebreu. E aí ele junta essas duas coisas, dizendo que a graça veio de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era um cumprimento genérico e bastante utilizado nas igrejas nos seus dias. Essa carta também pode ter sido dirigida não só a uma igreja, como eu disse. Esta carta pode ter sido dirigida a mais igrejas, a mais pessoas, ou pode ter sido uma carta dirigida para rotacionar em várias igrejas naquela região onde Paulo havia pregado. Vamos lembrar que naquela época a igreja não tinha um salão específico onde poderia cultuar a Deus. Muitos dos irmãos cultuavam nas suas casas, cultuavam nos seus lares,
e muitos dos lares acabavam ficando pequenos de tanta gente que reunia. E aí os irmãos iam abrindo uma igreja aqui, num lar, outra igreja ali, em outros lares, e assim por diante. E a igreja ia se multiplicando. Diante disso, nós finalizamos este tópico de número 2. Muito bem, caminhamos para o tópico de número 3, o último da nossa lição de hoje, cujo tema é propósito e mensagem. E o primeiro ponto diz assim: o propósito. Não havia nenhum propósito aparente ou algum motivo específico para a escrita da carta aos Efésios. Geralmente, o apóstolo Paulo escreve as suas cartas por conta de alguma dúvida, por conta de algum problema, por conta de algum desentendimento que os irmãos tiveram na congregação, mas nenhum desses pontos aparecem em Efésios. Ao que parece, Paulo está escrevendo esta carta somente para reafirmar, para fundamentar os pontos que ele já tinha desenvolvido dentro da congregação. Paulo, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que chovendo no molhado. Ele já está reensinando a igreja, está reensinando o povo as mesmas coisas que ele já havia dito enquanto estava com eles. Isso é bastante comum nas escritas do apóstolo Paulo. Muitas vezes ele ensina aquilo que ele já ensinou. Isso é muito visto, principalmente em 2 Coríntios. Então Paulo fala de temas, de assuntos que ele já havia ensinado e agora ele só está reforçando aquele assunto. Parece que este é o caso aqui nesta epístola aos Efésios. Logo, nós podemos concluir que o propósito de Paulo é instruir a igreja, simplesmente instruir, para que a igreja possa ser fortificada na caminhada cristã. O ponto 2, a mensagem, ela nos mostra que a epístola aos Efésios ela pode ser dividida em algumas partes. Então, como eu disse no começo, nós colocamos um diagrama que mostra aí que a estrutura da carta são duas. Mas dentro desta estrutura, a mensagem também se subdivide. Então, por exemplo, tem a parte de louvor pela graça de Deus. Esse é um tópico da mensagem. Um outro é a condenação dos seres humanos. Um outro é a unidade da igreja. Um outro é o viver com Cristo. Um outro tópico é o respeito e o amor no lar. E por último, a guerra espiritual. Essas são as linhas de mensagem que vão seguindo a carta, na carta aos Efésios. Nós começamos por um e vamos até o final e vamos até o último tópico, que é a guerra espiritual. São sobre estes temas que todas as lições vão entrar mais detalhadamente ao longo do nosso trimestre. São sobre estes temas, sobre essas mensagens, que a nossa revista vai se derramar para expor maior conteúdo e para fundamentar melhor o nosso conhecimento acerca desta carta. Pois bem, meus irmãos, esta é uma lição mais sucinta, mais breve, porque nosso propósito aqui é pura e simplesmente fundamentar um caminho para que nós possamos adentrar com maior segurança em todos os assuntos que nós vamos tratar ao longo deste trimestre. Nós temos a oportunidade de estudar esta epístola maravilhosa de Paulo, que é a epístola aos Efésios, e aqui nós vamos conseguir entender melhor a graça de Deus, a eleição e a predestinação. O que é isso? Por que há esse embate muito comum nos dias de hoje, que é entre os calvinistas e entre arminianos? A lição vai tratar destes pontos e nós vamos comentar brevemente acerca deles, porque os assuntos são muito vastos,
sobre as armaduras de Deus, que já é lá mais para o final da nossa revista, mas ao longo de 3 meses nós vamos poder aprender com maior qualidade, com maior fervor e com maior espiritualidade o que está na carta aos Efésios. Então, certamente Deus nos abençoará neste caminho. Por fim, quero ler a conclusão da nossa lição para nós finalizarmos. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus irmãos, permaneçamos firmes, permaneçamos atuantes na escola bíblica dominical, aprendendo sempre a olhar este conteúdo, a analisar a Bíblia, analisar o conteúdo disponibilizado nos slides, faça anotações, assista essa aula com a sua família, promova dúvidas, promova debates, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E assim o Senhor nos abençoará ricamente neste trimestre. Quero também finalizar com uma oração. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos ser gratos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estudar esta palavra. Pedimos as Tuas bênçãos, pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu favor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor nos conceda graça e ao longo deste trimestre nós possamos aproveitar ao máximo o conteúdo desta revista, aprendendo mais e mais sobre esta carta maravilhosa aos Efésios e aprendendo da Tua Bíblia Sagrada. Sê conosco, meu Pai, mais uma vez, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo, que Deus abençoe e lembre-se, Castelo Forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.